Paz e luz, paz e luz, Deus é o nosso Pai e a nossa luz. Paz e luz, paz e luz, Deus é o nosso Pai, é a nossa luz. Estamos aqui no monte orando e abençoando você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus é grande, né? Deus é maravilhoso. Pois bem, vamos falar sobre espírito do cemitério. É um assunto meio macabro, que eu venho analisando há alguns meses, alguns tempos, né? E pessoas entravam em contato comigo e diziam: pastor, meu pai foi no enterro de um conhecido, não era nem amigo, conhecido dele. E quando voltou, ele não ficou nem emocionado, porque o cara era só conhecido. Então ele, quando voltou, deitou no sofá e morreu. Foi, mulher. Ele tinha problema? Não. Ele tinha alguma alteração? Não. Ele tomava? Não, tomava, pastor. Pessoas também que foram ao cemitério e ao voltar começaram a aparecer pessoas, coisas dentro da casa dela, ou aquela impressão que tem alguém dentro de casa andando. Outros viram sombras e outros desenvolveram doenças como dores na coluna, dores de cabeça, ou a doença da pessoa que foi enterrada, ou doença parecida. Então isso me deixou cismado. Por que isso? Até porque pastores costumam fazer casamento e também velório, né? E será que existe alguma energia, já que o cemitério é um lugar batizado, com muita energia, né? De sofrimento e choro. Será que algumas pessoas poderiam estar sensíveis e ao ir ao cemitério, voltando, receberia uma descarga, uma problemática na vida deles? Cheguei a algumas conclusões. Confesso a vocês que eu não concluí tudo. Não concluí tudo não. Mas cheguei a algumas conclusões importantes que vocês até no meu canal podem me ajudar. Pode escrever aí nos comentários, algum comentário seu, alguma história que você conhece, né? Mas cheguei a algumas conclusões como: o cemitério é um lugar energizado, sim. O que é que os antigos pensavam? Tanto os índios como os brancos ou qualquer outro povo, o cemitério era um lugar sagrado, onde moravam os espíritos. Índios, apaches, comanches, desde os ubaidas, sumérios, caldeus, babilônicos, judeus, eles acreditavam que a morte e o lugar de morte é um lugar maldito. Outros acreditavam que era um lugar sagrado. Outros acreditavam que existiam espíritos nesse local. E os antigos, ao ir ao cemitério, faziam rituais como lavar os pés, lavar toda a roupa antes de anoitecer, deixar a sandália na porta de casa. Hoje não pode deixar, mas se deixar os cabas levam, né? Mas tinha antigos que não entravam com a mesma sandália que foi ao cemitério, não. Ele só entrava descalço e voltava, lavava a sandália. Mulheres grávidas eram impedidas de ir ao cemitério e pessoas de idade seriam impedidas também. E existia a crença no espírito do cemitério, ou tipo uma espécie de casta ou de energia que poderá acompanhar as pessoas do cemitério até a casa delas. Isso pode acontecer com uma porcentagem de pessoas, ou seja, não é com todas. Então vamos dizer que de cada 100 pessoas que vão ao cemitério, uma ou duas poderão sofrer esse problema. Mas é um problema extremamente incômodo. E esse espírito do cemitério, ele é rápido. Ou seja, no mesmo dia que ele chega na casa, ele já causou doença, ele derruba a panela, ele queima a lâmpada. Ele é rápido, não é lento não. A pessoa começa a ter dor de coluna, dor de cabeça, começa a mancar de uma perna, começa a ver coisas, é rápido. Uns acham que esse espírito
é o espírito do morto, que, segundo a Cabala, fica entre nós 40 dias. Então, segundo os judeus antigos, os mortos permaneciam entre nós vivos 40 dias, depois era elevado. Ele pode passar 40 dias, não é que ele passe. E que às vezes esse morto não tem um bom espírito, mesmo sendo amigo ou conhecido. Às vezes o morto tem algum problema. E ele passando 40 dias. Isso tem alguma prova bíblica, pastor? Tem. Jesus passou 40 dias, né? Por que Jesus não passou 50? Por que Jesus não passou 30, nem 29? Porque ele passou 40 dias. Porque a Cabalá diz. Né? Então a Cabalá sabe de alguma coisa. Né? E coisa de cemitério, isso é bíblico, isso é coisa assim de fantasia da cabeça. Eu queria que fosse, né? Eu queria que fosse. Mas nós encontramos o cara pegando um morto e indo enterrar esse morto. E esse morto foi jogado na cova de Eliseu. E assim que esse morto bateu na cova de Eliseu, ele reviveu. Então, se os ossos de Eliseu, que era um homem santo, podia ressuscitar um morto, então o osso de uma pessoa ruim pode matar. Será? Deixa eu sair aqui, deixa eu ver se o vento está atrapalhando. Tá não, tá atrapalhando não. Que bom estar no monte com vocês, né? Então, qual o objetivo, pastor, do senhor falar isso? O objetivo é um alerta, né? É um alerta para as pessoas que existem coisas entre os céus e a terra que nós não compreendemos totalmente. E que ao entrar no cemitério, você pode ser acompanhado por alguém indesejável. Esse alguém, como eu falei, pode ser o espírito do cemitério, pode ser um demônio, um espírito qualquer, uma energia, e pode ser o espírito do morto, né? Até onde eu sei, que eu vou aumentar bastante essa pesquisa, os antigos sempre fizeram um ritual a ir e ao voltar do cemitério. Então crianças não eram levadas, porque eles acreditavam que as crianças poderiam ser possessas lá dentro. Ia para o velório, mas não ia para o cemitério. Mulher grávida, né? E mulheres que tivessem em situação assim, aberta, com o coração aberto, menstruada, alguma coisa assim. E também os antigos lavavam a roupa antes do escurecer, não deixavam passar meia-noite, né? E estendiam fora de casa. Deixavam as sandálias. Outros também tinham o costume de, ao sair do cemitério, bater a sandália no chão, como sinal de quem estiver aí, fica aí, né? É possível, pastor, um espírito acompanhar alguém do cemitério até em casa? Eu acredito que sim. Não somente acredito, como eu tenho vários casos que estou estudando. Pastor é como um médico da alma. Então tem algumas doenças que a gente já sabe o que provocou, como é que a gente vai curar, qual a oração que a gente vai fazer, qual o ritual que nós vamos fazer. E tem outros que a gente não sabe ainda. A gente sabe que existe alguma coisa parecida, mas não sabe ainda o que é nem como curar, né? Eu acredito que deve-se ter um ritual ao entrar e ao sair do cemitério. Quais são os rituais, pastor? Eu vou dizer daqui a pouquinho. E acredito também que poderá que um espírito acompanhe a pessoa até em casa. Isso acontece muito em montes, né? Mesmo no monte, já houve monte que eu fui acompanhado. Eu e 4 pastores foram acompanhados, né? E os pastores se arrepiavam todinho. Eram pastores, gente. Pastores. Teve um caso que eu vim aqui, nesse monte aqui vizinho, e aqui tem um índio grande, um índio de 2 metros de altura. E esse índio entrou no carro com a gente. E quando eu olhei pelo retrovisor, estavam os pastores e o índio no meio. Então a gente orou, tal. A gente foi até ignorante com ele, porque a gente não sabia se era um anjo do índio, ou sabia se era o espírito mau. Então mas a gente se assustou e oramos e tal, né? Depois, quando os pastores foram embora, eu olhei novamente e estava lá o índio. Eu abri as portas do carro, mandei ele voltar e tal. Esse índio é um demônio? Esse índio é um anjo, como o anjo de Pedro? É um anjo de um índio que foi morto aí na pedra? Sei que ele não oferecia risco, nem perigo, nem cara de pau, nem mal. Então talvez a gente tenha sido bruto com um anjo. Por isso que pedimos desculpa.
Na questão do monte acontece muito isso. Eu posso saber que tem muitas pessoas que vão orar no monte e acontece fenômeno, porque o pessoal não conta, né? Eu falando com o pastor sobre esse assunto, o pastor disse, rapaz, não acredito nesse negócio de espírito, não. Acredito não, porque eu sou da igreja falando e tal. Mas nós estávamos orando naquele monte ali e veio um negócio e empurrou a gente tudinho. Era só um menino caindo, sendo empurrado por um negócio. Eu digo, o senhor não acredita, né? Ele disse, não, ele está certo. Imagina se acreditasse, né? Então existe muito esse monte, né? Por isso que é perigoso orar no monte à noite. E se for, vai em grupo, não vai só não. Grupo com mais de 3, tá? Até que tem o perigo do ladrão, do traficante, mas existe um perigo espiritual também. E no cemitério, esse perigo eu não sei da onde vem, mas ele existe. Não é com todo mundo. E às vezes acontece com a pessoa, mas a pessoa não liga uma coisa a outra, né? Quais são as características que uma pessoa foi acompanhada do cemitério até em casa? Presença de pessoas dentro de casa, à noite, principalmente entre meia-noite e 3 horas, como se alguém estivesse dentro de casa. Segundo, uma lâmpada, alguma coisa vai queimar. Terceiro, pode acontecer perturbação, briga ou a doença do morto querer se manifestar em alguém da casa. E não é lento, é rápido. Esse tipo de operação é rápida, né? Ela não é lenta, é rápida. E geralmente a sua força está entre 40 dias mesmo, né? Por isso que eu suspeito se é a questão do morto, que não tem um espírito bom, ou é a questão de algum espírito mau, demônio. Fica essa minha ponderação e esse meu alerta. É uma coisa que ainda não cheguei à conclusão total, mas existe, porque existe mais coisas entre os céus e a terra do que nós imaginamos. Pastor, então o que eu devo fazer para não ter perturbação desse tipo? Bem, eu acredito que você deve se proteger com uma moeda ungida, sempre levar alguma coisa de ácido no bolso, como moeda, né? Alguma coisa. Sempre orar ao sair do monte. Ou seja, você está saindo do monte, então ore, né? Eu só tenho uma moeda aqui para mostrar para vocês, não estou achando não. E saiu do monte, ora, pede a Deus, né, que livre do mal. Essa questão de bater os pés eu acho muito legal, porque os judeus lavavam os pés, e isso era um ritual também energético. Existe uma energia chamada a energia do movimento, né? Essa energia do movimento cinética, né? Ela é descarregada quando se lava os pés. Então, se esse espírito tem alguma energia, então ele será descarregado, né? Será descarregado no momento que você lavar os pés em uma água fria. A moeda não está aqui mais não. Tem essa questão de deixar a sandália fora, ou você pode pegar ela ao entrar em casa e ir logo lavando. Questão da roupa também. Para pastor é mais difícil, que o pastor vai de paletó e tal, né? É para lavar aquele paletó todinho, mas é bom que se lave. Não é somente uma questão de germes, de coisas, de doença, não. Mas é questão também de energia. A terra do cemitério é uma terra batizada. É uma terra que tem muita energia. Por isso que se faz macumba com terra do cemitério. Essa macumba é para separar casal, é para fazer homem e mulher brigar, né? É uma terra batizada, cheia de energia. E aí, evitar tocar no defunto se não for seu parente, né? Evitar tocar. Os profetas eram impedidos de tocar. Eles não tocavam nem no caixão. Eles eram extremamente impedidos. Existia uma bronca entre o judaísmo e os defuntos. Quando Jesus foi quem quebrou tudo isso, né? Mas os profetas não tocavam em defunto. E todos aqueles que tocavam em defunto têm que tomar banho. Olha, a história está aí. A gente pensa que descobrimos alguma coisa nova, né? Não. Tudo é velho nesse mundo velho. Então os profetas se tornavam imundos
ao tocar em um defunto. Então deveria se tomar banho várias vezes. Por isso que os judeus geralmente contratavam pessoas de outras nações para cuidar dos seus defuntos. Agora, se for da sua parentela, tudo bem, mas se não for, evite tocar, né? E também no cemitério evitar olhar cova aberta ou pedaços de caixão antigo, principalmente quando estiver sujos, porque aí há uma ligação inconsciente, poderá ter problemas. Seria isso loucura da cabeça da gente? Tomara que fosse, tomara que seja. Mas pelo sim, pelo não, proteja-se. Eu acredito nisso, né? Não, pastor, eu ando, eu durmo. Pô, vá, ande e durma. Alguém está lhe impedindo? Vá, ande e durma, ainda leva um monte de terra no bolso. Agora, para quem é assim, cismado, vários exemplos durante minha vida de ministério já foi dado, né? Não, pastor, fulano foi para o enterro e morreu porque era sofreu do coração, que se emocionou demais. Tudo bem, mas aquela pessoa que não tinha problema, nem se emocionou. Há, no meu entendimento, momentos onde as pessoas estão mais abertas ou fracas, e esses momentos poderão ser aproveitados pelo espírito do cemitério, né? E geralmente é do morto que viveu, ou daquele cara que cavaram a cova e ele estava lá, né? Mas, pastor, isso é besteira, pastor. Você acredita no Antigo Egito? Eu acredito. Tu acredita, Chiquinho? Acredito, pastor. Eu gosto de Chiquinho demais. Chiquinho é um cabo legal. Chiquinho, descobriram a múmia. Sabe o que é múmia, Chiquinho? Eu sei que é aquele negócio, aqueles caras todos enrolados, sim. Descobriram a múmia de um rei e todas as pessoas que descobriram a múmia do rei morreram de morte estranha. Seria isso coisa da cabeça? Hã? Dizem que o Titanic afundou porque o Titanic estava com a múmia maldita, que era um sacerdote amaldiçoado. Quem tocou nessa múmia morreu. Primeiro, devemos respeitar o cemitério, como os índios respeitavam. Segundo, devemos ouvir os antigos que achavam que o cemitério era um lugar maldito, ou um lugar onde maldições habitam. E questão energética pode ser o seguinte: já que a Cabalá fala, já que os antigos dizem que ao desencarnar o espírito tem 40 dias para ir embora, então possa ser que aquele morto não fosse uma pessoa muito boa e de repente ele cisma com você, e quando alguém sai do cemitério ele sai atrás. É também necessário que se faça um ritual. Pare o carro, faça uma oração e jogue um litro d'água em cima do carro. Seria uma ótima maneira de dizer ao espírito: não passe daqui, energia mal, está descarregada na água, e daqui por diante é minha vida, não é sua vida. Eu quero pesquisar mais sobre esse assunto, e você que está do outro lado aí pode me ajudar. Você sabe de alguma coisa desse sentido? Você viu aí que eu falei do Matuto Velho, falei do Antigo Egito, falei das múmias, falei da Cabalá, falei da crença judaica, falei da crença dos índios, e falei o que eu acredito. E agora eu quero saber o que você acredita. Você tem alguma coisa para me dizer sobre isso? Paz e luz, eu vou orar aqui no monte. Eu vou orar. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, meu Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, e Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão.